Quando dizes igreja, o que vês? Aposto que vês algo concreto. Um homem vestido de vermelho. O fumo do incenso a subir em direção a uma cúpula. Um papa à janela sobre uma praça cheia de gente. Talvez uma freira com véu. Talvez um padre a falar do púlpito com aquela voz igual há séculos. Aquela voz que nunca muda, mesmo quando tudo o resto mudou. É uma imagem poderosa, reconhecível, milenar. E é quase completamente errada. Não errada porque estas coisas não existam. Existem, claro. Mas porque as confundiste com a própria coisa. Como se ao ver a tabuleta pensasses ter visto a loja. Como se olhando para a capa de um livro acreditasses tê-lo lido. A palavra igreja vem do grego eklésia. Significa assembleia. Significa um grupo de pessoas convocadas, chamadas, arrancadas das suas casas e dos seus afazeres para estarem juntas em torno de algo. Não um edifício, não uma hierarquia, não um código de normas. Uma reunião de seres humanos que ouviram uma voz e se puseram a caminho. É tudo, ou melhor, era tudo no início. Depois aconteceu algo estranho. A coisa estranha que acontece sempre. Quando uma experiência viva começa a durar no tempo, alguém sente a necessidade de a organizar, de a proteger, de lhe dar uma forma que resista. E isso é compreensível. Não é errado em si. O problema é quando a forma se torna mais importante do que aquilo que pretendia conter. Quando o recipiente importa mais do que a água. Quando o mapa se confunde com o território. Ao longo dos séculos, dentro da Igreja Católica, formou-se uma casta. A palavra é dura, mas é a certa. Uma classe de pessoas, padres, bispos, cardeais, que com o tempo absorveu sobre si todo o peso da identidade. Como se igreja fossem eles. Como se todos os outros, os batizados, os fiéis, as pessoas comuns que todos os domingos entram no lugar e tentam colocar-se diante de algo imenso, fossem convidados, espectadores, público. O beato Antônio Rosmini já o tinha compreendido no século XIX. Escreveu um livro intitulado Das 5 Chagas da Santa Igreja. 5 feridas, como as de Cristo, não as feridas infligidas pelos inimigos da Igreja. As feridas que a Igreja havia infligido a si mesma. Rosmini indicava com precisão o ponto onde algo havia cristalizado de forma errada. O Concílio de Trento havia respondido à Reforma Protestante fechando-se, endurecendo-se, construindo muros em vez de janelas. Produziu certeza doutrinal e disciplina clerical, mas também separou o clero do povo de forma cada vez mais nítida, cada vez mais profunda, como uma vala que com o tempo se torna um abismo. O livro de Rosmini foi colocado no índice, proibido, vedado, demasiado verdadeiro para ser tolerado. Depois, um século mais tarde, o Concílio Vaticano II recuperou exatamente essas intuições. Falou do povo de Deus. Disse que a Igreja somos todos, que o batismo é já uma consagração, que os ministérios ordenados, padres, bispos, são um serviço, não um privilégio de casta. Mas mudar as palavras nem sempre muda as coisas. E certas valas, uma vez cavadas fundo, ficam. Do outro lado, as igrejas protestantes haviam escolhido um caminho diferente. Abolir a hierarquia, derrubar tudo, o sacerdócio universal dos crentes, sem mediadores. Tu, a Bíblia e Deus. É uma resposta compreensível. Em certos aspectos, uma resposta corajosa. Mas produziu algo que ninguém esperava. Produziu o culto ao líder. Deslocou o eixo da instituição para o indivíduo carismático, o pastor que funda a sua igreja, o pregador que atrai multidões, o ministro com o seu nome no cartaz. A forma muda, a dinâmica de fundo permanece.
O ídolo não foi removido, foi simplesmente deslocado. Há uma frase no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que corta tudo isto pela raiz. Jesus diz: Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2 ou 3, não 100, não 1000, não um sínodo, não uma catedral, não um concílio ecumênico. 2 ou 3 pessoas que se encontraram, que pronunciaram o seu nome. Esta é a definição mínima, e as definições mínimas são geralmente as mais verdadeiras. Não diz onde houver um padre consagrado. Não diz onde houver uma assembleia registrada. Não diz onde houver um edifício com uma cruz no telhado. Diz: onde estiverdes vós em meu nome, aí estou eu também. O que significa algo incômodo. Significa que a igreja pode acontecer em qualquer lugar, num apartamento, numa prisão, num campo, numa cozinha, entre 2 pessoas que não pertencem à mesma denominação, que rezam de forma diferente, que nunca estariam no mesmo edifício numa manhã de domingo. Se se encontrarem em seu nome, se aí se mover algo, se essa presença que ele prometeu chegar de verdade, isso é igreja. Os apóstolos já discutiam. Não é uma surpresa. Não é uma anomalia. É a coisa mais humana do mundo. João, aquele que Jesus amava, o do evangelho mais místico e luminoso que existe, aproxima-se de Jesus e diz-lhe: Mestre, vimos alguém que expulsava demônios em teu nome e impedimos-lo, porque não é dos nossos. Não é dos nossos. Há 2000 anos, e ainda hoje, cada denominação carrega dentro de si esta tentação. A tentação de ser a única legítima, a única verdadeira, a única que entendeu bem. Os católicos com a sua apostolicidade e a sucessão petrina. Os protestantes com a sua fidelidade à Escritura. Os ortodoxos com a sua continuidade com as origens. Os batistas, os pentecostais, os reformados. Cada um com a sua própria certeza de estar no lugar certo. E Jesus responde a João com 3 palavras: Não o impeçais, porque quem age em meu nome não pode, ao mesmo tempo, falar mal de mim. Talvez a pergunta não seja quem está na igreja certa. Talvez a pergunta seja quem se reuniu em seu nome, quem ao reunir-se o encontrou no meio. A igreja não é um endereço, não é uma placa na porta. Não é uma tradição a defender, nem uma identidade a proteger. É um encontro, agora, aqui, entre pessoas que se procuraram ou que se encontraram por acaso, ou que foram empurradas por algo maior do que elas, e no meio das quais se move ainda aquela mesma presença prometida há 2000 anos, numa única frase simples, concreta, impossível de burocratizar. Onde 2 ou 3, em seu nome,